No dia 26 de março de 2025, o cavernícola Jair Bolsonaro e 7 de seus asseclas foram convertidos em réus. Agora eles serão julgados por vários crimes, entre os quais o de terem tramado um golpe de Estado. Golpe de Estado fracassado, mas um golpe de Estado. Evidentemente, tornar réus é só o começo. O melhor ainda está por vir: a condenação e a prisão dessa quadrilha. Não só do cavernícola e dos 7 asseclas, mas de todos os que se envolveram na trama golpista. Isso remete para uma questão: por qual motivo os golpistas de 31 de março e 1º de abril de 1964 não foram também convertidos em réus, julgados e condenados? E a resposta é simples: aquele golpe, o golpe de 1964, deu certo. Em seguida veio uma ditadura militar que durou de 1964 até 1980 e picos. Os 2 presidentes civis que seguiram a ditadura, ambos foram apoiadores da ditadura: José Sarney e Fernando Collor de Mello. E também os governos que vieram depois, os governos de Itamar, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma, ou não tentaram ou não tiveram êxito em tomar as devidas medidas contra os golpistas. Não é que não se tenha feito nada, se fizeram coisas importantes, mas não se fez o decisivo. Por exemplo, não se revogou a autoanistia que os golpistas de 64 haviam se autoproclamado em 1979. Essa autoanistia deu a torturadores, a assassinos, a pessoas que ocultaram cadáveres, a pessoas que fizeram obstrução de justiça, o direito de serem anistiados previamente, ou seja, de não serem nem ao menos julgados e condenados. Foi ali, naquela experiência da autoanistia de 1979, que os atuais golpistas aprenderam a lição e dela tiram a reivindicação atual de anistia. Anistia que nós dizemos sempre: sem anistia. Bom, tudo isso que eu falei até agora é, para mim, em parte reflexão, mas em parte também experiência pessoal. Eu nasci em 1966, depois do golpe militar. Meu pai e minha mãe viviam na clandestinidade. Meu pai era militante do Partido Comunista do Brasil, havia sido preso no golpe de 64 e depois da prisão ele passou a usar nome falso, assim como minha mãe e meus irmãos. E quando eu nasci, portanto, eu não fui batizado com o nome que eu uso hoje. Durante os meus primeiros 10 anos, eu vivi em várias cidades do Brasil. Eu lembro de ter vivido em São Paulo, em Santos, em Crato, em Juazeiro, em Fortaleza e em Belém. Lembro de ter usado pelo menos 2 nomes, o nome de Walter e o nome de Carlos. Lembro de situações que hoje eu sei que se deviam à ditadura militar, mas a ficha mesmo só caiu em 1976, quando ocorreu a chamada Chacina da Lapa. Nela foram assassinados Pedro, Ângelo e Drummond, e foram presos Haroldo, Aldo, Joaquim, Maria, Elza e Vladimir. Pedro era meu avô e Vladimir era meu pai. Quando aconteceu a chacina, nós morávamos em Belém do Pará. Minha mãe decidiu vir a Brasília pedir a ajuda de um tio, que era general, e que já havia ajudado em 1964. Eu nunca havia pisado em Brasília, nunca havia entrado num apartamento funcional chique de um general. O cidadão nos recebeu bem, ele não me conhecia, mas na mesa, ao mesmo tempo que me servia frutas, ele disse com todas as letras que não poderia fazer nada, porque se tivesse que matar, mataria. Bom, de lá nós viemos para São Paulo. Eu fiquei um tempo escondido no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pariquera-Açu, onde morava um dos irmãos do meu pai. E meses depois vim para São Paulo morar com a minha mãe, São Paulo capital, e só aí eu fui registrado com o nome que eu tenho hoje. Aliás,
na minha certidão de nascimento, uma das testemunhas é o Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado de presos políticos e importante dirigente do Partido dos Trabalhadores. Eu fui estudar no grupo educacional Equipe e passei a fazer parte do Grêmio e passei também a me ligar à esquerda, né, do Partido Comunista do Brasil, ou seja, ao setor do Partido Comunista do Brasil que fazia uma análise crítica da guerrilha do Araguaia e que pedia a convocação de um congresso do partido. Na esquerda do Partido Comunista do Brasil havia várias posições e acabou prevalecendo aquela que desembocou na criação do chamado PRC, Partido Revolucionário Comunista. Quem não concordava com essa decisão foi saindo ou foi sendo saído, é o meu caso. As reuniões naquela época eram clandestinas e para você ter acesso ao local da reunião, você tinha que comparecer aquilo que nós chamávamos de ponto. Bom, no meu caso, não compareceram no ponto, eu não pude ir ao congresso e desde então, na prática, fui desligado da organização. Mais ou menos nessa época, eu comecei a participar do Partido dos Trabalhadores. Participei, óbvio, de muita coisa que estava acontecendo, manifestações de 1º de maio, mobilizações contra a ditadura, e participei das campanhas do Lula governador, 82, da campanha da Nobuko Kameyama e do Wagner Lino, que eram candidatos a deputados. Mas eu só fui me filiar mesmo ao PT em 1985. Naquela época eu trabalhava numa gráfica, a companhia editora Juruês, trabalhava numa gráfica porque eu havia feito o Senai de Artes Gráficas, a escola Teobaldo de Nigres e Felício Lanzara, eu era técnico industrial em artes gráficas, especializado em produção visual, né? E eu trabalhava então nessa gráfica, na companhia editora Juruês, onde eram impressos muitos jornais da esquerda, né? Foi lá que eu conheci o José Américo Ascencio Dias, que me convenceu a não apenas militar, não apenas a ajudar nas coisas do PT, mas também a me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Foi o que eu fiz e eu comecei a participar da vida interna do partido, no caso de um núcleo de base no Diretório Zonal de Vila Mariana e do próprio Diretório Zonal. E me vinculei, quase que na mesma época, à chamada Articulação dos 113, que era uma das tendências que existia no partido. Num determinado momento, eu decidi pedir demissão daquela gráfica onde eu trabalhava e tentei ir para a China, fazer um curso de especialização em embalagens. Consegui todas as cartas de recomendação, mas eu acabei sendo convencido a ficar no Brasil e a ajudar numa instituição que estava sendo criada mais ou menos naquela época, que foi o Instituto Cajamar. O Instituto Cajamar foi um centro de formação política vinculado ao PT e à CUT, uma das experiências mais intensas e mais interessantes de formação política que o nosso partido e a esquerda brasileira como um todo fez naquele momento, né? O Oswaldo Vargas, o Pedro Pontual, o Aloysio Mercadante talvez não lembrem, mas eles na época contribuíram para essa decisão de eu ficar no Brasil e ficar no Instituto Cajamar. Então eu acabei decidindo fazer vestibular, passei no vestibular para economia na Unicamp. O Mercadante inclusive fez a gentileza de me levar de carro até a Unicamp para eu fazer matrícula. Mas, embora eu tenha cursado um pouco a economia na Unicamp, eu não consegui compatibilizar o trabalho no Instituto Cajamar com o curso de economia, acabei trancando. Mas o fato de eu ter ido estudar lá na Unicamp me fez participar ativamente da vida política da cidade, inclusive me ligar ao PT de Campinas, ao qual eu sou filiado até hoje, né? Eu fui do Diretório Municipal do PT de Campinas, participei da campanha de 89 a presidente quando eu já morava em Campinas e, enfim, como eu disse, me ligo à cidade e ao partido na cidade até hoje. Mas enfim, eu acabei, como já contei, saindo da Unicamp, fiz novo vestibular, entrei na USP, fui cursar História. Como o curso de História era oferecido à noite, era compatível com quem trabalhava, né? E foi lá na USP também que eu acabei fazendo mestrado e doutorado.
e simultaneamente trabalhava principalmente na minha área, editora, jornais, diagramação, revisão de textos, né? Do INCA, onde eu trabalhava antes, eu havia saído no início dos anos 90 por conta de divergências que hoje eu já sei faziam parte de um monte de disputas, polêmicas que estavam levando a esquerda brasileira a mudar de orientação e levaram, em particular, em 1993, a uma cisão naquela tendência articulação dos 113. Dessa cisão surgiu a articulação de esquerda, que é a tendência da qual eu faço parte até hoje. Em 1993, nós que viemos a criar posteriormente a articulação de esquerda, fizemos parte de um movimento que acabou constituindo maioria no Diretório Nacional do PT, que foi eleito no 8º Encontro Nacional. Mas eu escolhi não ficar no Diretório Nacional. Houve uma votação, eu fui escolhido para fazer parte do diretório, mas eu acabei abrindo mão em favor do Djalma Bom, que eu achava que tinha mais legitimidade para estar no Diretório Nacional que eu, e fui para a executiva do PT de São Paulo, onde eu dirigi a Teoria e Debate e o Linha Direta, que eram duas publicações muito legais que o partido em São Paulo havia lançado. A revista existe até hoje, vinculada à Fundação Perseu Abramo, mas infelizmente o Linha Direta acabou. Era uma publicação pequenininha que saía toda semana com artigos de opinião e notícias. Bom, em 1993, eu falei, a gente ganhou a maioria no diretório, mas perdemos essa maioria em 95 e eu perdi o emprego, evidentemente, né? Então eu fui trabalhar na Prefeitura de Santos como assessor do Davi Capistrano. E depois também perdemos a Prefeitura nas eleições de 1996 e eu trabalhei em diversos outros locais, especialmente no PEDEX, que era um programa educativo sobre a dívida externa vinculada ao MST, né? Até que em 1997 eu acabei sendo eleito para o Diretório Nacional do partido e virei terceiro vice-presidente nacional. Naquela época havia vários vices, mas a gente sabia quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, né? Bom, foi lá que eu estava quando em 2001 eu fui convidado para virar secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo na cidade de Campinas, né? Quem me convidou foi a Isalene Tiene, que havia se tornado prefeita depois que assassinaram o Antônio da Costa Santos, nosso companheiro Toninho do PT. Essa experiência de secretário foi muito importante, né? A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo em Campinas, ela herdou muitos equipamentos públicos, a cidade tinha muito recurso, a gente tinha um orçamento de 3% e nós fizemos de tudo, né? Foi uma experiência positiva para a cidade e foi uma experiência muito interessante para quem dela participou. Bom, em 2004, nós perdemos a eleição para a prefeitura. Claro, perdemos por erros nossos, mas também porque a direção nacional do partido, não oficialmente, mas oficiosamente, decidiu apoiar um candidato de outro partido, decidiu apoiar o Dr. Hélio, do PDT, né? Não sei ao certo quais foram os motivos que pesaram nessa decisão, mas essa decisão foi tomada, ela é pública porque hoje nós sabemos dos detalhes desse apoio que ocorreu já no primeiro turno para o Dr. Hélio, e a nossa candidatura, a candidatura do PT, na época, o Luciano Zica, deputado federal, não foi ao segundo turno por apenas 5.000 votos. Veja, isso numa cidade com 1 milhão de habitantes, né? A gente poderia ter ido ao segundo turno, nós teríamos disputado o segundo turno com o candidato do PSDB e teríamos ganho, como aconteceu também com o Dr. Hélio. Ele foi ao segundo turno e ganhou do candidato do PSDB. A história nos deu razão posteriormente, né? O governo do Dr. Hélio terminou de maneira muito, enfim, deprimente, para dizer o mínimo. Bom, eu voltei para o dia a dia do Diretório Nacional do Partido e fui lançado candidato a presidente nacional, isso no final de 2004, início de 2005. E em 2005, depois que eu fui lançado candidato a presidente nacional para disputar num PED, aconteceu a chamada crise do mensalão, né? O mundo veio abaixo e no meio dessa confusão a gente fez uma campanha muito forte
de defesa do PT e de defesa de uma mudança na linha do partido. E faltaram 140 votos para que eu pudesse ir ao segundo turno, né? Eu tive 42.991 votos. E na minha frente ficou o Raul Ponte, que teve 43.190 votos. E na frente do Raul, o Ricardo Berzoini, né? Então, por muito pouco, eu não fui ao segundo turno disputar contra o Berzoini. Quem foi o Raul, eu apoiei o Raul, e o Raul perdeu para o Berzoini por cerca de 5.000 votos também. A derrota do Raul se deve a vários motivos, entre os quais o fato de que um setor da chamada esquerda do PT decidiu sair do partido entre o primeiro e o segundo turno e levou junto consigo milhares de pessoas que poderiam e deveriam ter votado no Raul e a história do partido teria sido outra. Bom, eu virei secretário de Relações Internacionais do partido, na executiva eleita após esse PED de 2005, e também virei secretário executivo do Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo é uma organização de partidos de esquerda da América Latina e do Caribe que foi criada em 1990, a partir de uma iniciativa do Lula e do Fidel Castro. Aliás, uma história engraçada é que muitos anos depois da criação do Foro, o meu pai, o Vladimir, estava fazendo 75 anos de idade e a gente resolveu fazer uma homenagem a ele, e para essa homenagem eu fui atrás de filmes ou fotografias da época em que ele dava aula e coordenava o Instituto Cajamar. E para isso eu contatei um amigo que era responsável pela TV dos Trabalhadores. Eu não vi esse amigo há muito tempo, ele me perguntou onde eu estava, eu falei que eu estava no Foro de São Paulo, e ele me disse, nossa, nós temos as imagens do primeiro encontro do Foro de São Paulo, de 1990, lá no Hotel Danúbio. Eu falei, que genial, ninguém conhece essas imagens, passa para mim. Ele passou e eu disponibilizei tudo no YouTube já na época e fui ver as imagens. E em determinado momento eu estou vendo as imagens e eu enxergo eu mesmo. Eu tinha esquecido que eu tinha estado na atividade representando o Instituto Cajamar, mas eu fiquei na dúvida se era eu mesmo. E fui na lista de presença, achei a lista de presença e lá estava o meu nome assinado. E o engraçado é que isso aconteceu quando eu já era secretário executivo do Foro de São Paulo. Veja como é que a memória ela é complexa, né? Bom, a experiência de ser secretário executivo do Foro e secretário de Relações Internacionais do PT também foi muito marcante, porque era um momento em que o partido tinha uma enorme força no Brasil, na América Latina, no mundo, uma influência muito grande. Era a época do governo Lula, depois do governo Dilma. Era uma época em que aqui na América Latina a gente estava ganhando uma eleição atrás da outra, ou tendo bons resultados, mesmo quando a gente perdia, né? Então eu tive, de fato, a honra de ter representado o PT nesse momento, e isso me permitiu conhecer bastante a esquerda mundial, a esquerda latino-americana. Bom, a essa altura do campeonato, eu já estava completando 16 anos de profissionalização, né? De 1997 até 2013. Então, eu já tinha participado do PED de 2005, fui candidato de novo em 2007, fui candidato em 2013, cumpri uma série de funções, tarefas no partido, além da SRI, da Secretaria Executiva do Foro. Então, quando chegou em 2013, eu achei que já tinha dado e pedi as contas e resolvi que eu ia buscar um emprego normal, digamos assim, né? E em 2014 eu acabei passando num concurso público feito para escolher um professor na área de Relações Internacionais, exatamente da Universidade Federal do ABC, né? E eu já estou lá há mais ou menos 10 anos, dando aula no bacharelado de Relações Internacionais, na pós-graduação de Economia Política Mundial. Quando eu fui para o UFABC, eu fiquei, evidentemente, muito contente por vários motivos, entre os quais, porque eu imaginei que agora eu ia ter tempo e tranquilidade para me dedicar a duas coisas, estudar e escrever, né? Eu acho que a gente tem um déficit teórico muito grande na esquerda brasileira sobre o tema do socialismo, sobre o tema do capitalismo, sobre o tema da estratégia, e eu queria, no meu cantinho, né, ajudar, contribuir para preencher esse déficit. Só que o mundo veio abaixo, né? Eu fiz o concurso no final de 2014 e assumi no início de 2015, na mesma época que estava começando o segundo governo da presidenta Dilma, e aconteceu
o que todo mundo sabe, né? A gente percebeu imediatamente que ia ser um período de muito conflito, né? Em 2015, inclusive, nós fizemos um congresso da articulação de esquerda em que nós aprovamos um documento exatamente com esse título, né? Um partido para tempos de guerra. Muita gente achou que falar de tempos de guerra era retórica, era um exagero, era uma imagem de discurso. Hoje a gente sabe que não era retórica, nós tínhamos razão na avaliação que a gente fez. E o fato, no plano pessoal, é que de 2015 em diante, obviamente, eu estudei, escrevi, dei muita aula, trabalhei muito lá nas coisas da Federal do ABC, que é de onde eu recebo o meu sustento, quer dizer, meu salário, meu sustento é na Universidade Federal do ABC, mas, obviamente, eu dobrei, tripliquei a minha carga de atividade militante. Eu entrei na associação docente da UFABC, virei tesoureiro, né? Sou diretor hoje. Aliás, essa camisa aqui, né, em defesa da Universidade Pública, foi feita pela associação docente. Ajudei na campanha contra o golpe, ajudei muito na campanha Lula Livre, fui da coordenação da campanha, né? Aliás, sempre eu fico vendo hoje as pessoas que cercam o Lula atualmente e fico lembrando o que elas diziam e o que elas fizeram ou deixaram de fazer naquela época. E voltei ao Diretório Nacional do partido. Sou diretor de cooperação internacional hoje da Fundação Perseu Abramo e hoje sou de novo candidato a presidente nacional do PT. Então, é essa a minha trajetória.